hoje há uma proporção de que no mundo 300 mil pessoas morrem por ano de mal súbito. O que é que leva a isso? Então, é uma estatística alarmante, né? São dados nacionais, a estimativa de cerca de 300 mil mortes anuais no Brasil, de morte súbita, provocada por arritmias potencialmente fatais. Então, são distúrbios do ritmo que levam à desorganização imediata do batimento do coração, com incapacidade de manutenção da batida normal naquele momento. Tem muita coisa que pode levar a isso, e a primeira causa que leva a isso é a obstrução das artérias coronárias, é o famoso infarto agudo do miocárdio, é a doença arterial coronária que leva a uma incapacidade de oxigenação de uma parte da musculatura do coração, e essa região infartada, essa região que não recebe oxigênio, ela muda suas características. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós e que leva a uma instabilidade elétrica muito aguda. Como é que a pessoa pode perceber que isso pode vir a acontecer com ela? Essa doença dá sinais? Sim, na verdade, a maioria dos transtornos que potencialmente levam a uma parada cardíaca podem dar alguns sinais premonitórios. Desmaios súbitos, palpitações que levam à percepção de batimentos alterados no coração, pessoas que vêm de uma família já com propensão à parada cardíaca, tipo um irmão morreu subitamente com idade jovem, pai, tio, etc. Histórico prévio de problemas no coração, como necessidade de uma ponte de safena, de uma angioplastia, de um procedimento de mexer numa válvula. Todas essas situações merecem uma atenção especial para definir quem está e quem não está correndo um risco maior de desenvolver uma arritmia potencialmente fatal. Mas é importante lembrar que nem todas essas situações que levam ao risco de parada cardíaca, de morte súbita, são provocadas por obstrução das artérias coronárias. Muitas vezes você vai ver aqui, por exemplo, a gente está na rua, alguém para, desaba num colapso circulatório com um desmaio e todo mundo vai achar que foi um infarto, que foi uma obstrução. Não. Existem muitas situações e ontem, dia 11, no sábado, aconteceu, por exemplo, uma parada cardíaca num jogo oficial de futebol na Albânia. Um jogador de Gana de 29 anos teve um colapso no meio do campo e infelizmente veio a morte súbita porque ele tinha uma condição hereditária, uma condição predisponente a uma arritmia cardíaca. São doenças menos comuns, mas representam 20% dessas paradas cardíacas sem aviso prévio e que são provocadas por doenças geneticamente transmitidas e que respondem por algumas alterações, às vezes passíveis de serem vistas nos exames de checagem, como um eletrocardiograma, um exame físico bem feito, um ecocardiograma ou alguns exames mais específicos. Quando a gente tem casos na família, a exemplo desse jogador de futebol ou de outras pessoas, que cuidados a pessoa deve tomar para poder evitar a morte súbita? Isso vai depender da doença que levou àquela situação. Então, quando a gente fala dessas 300 mil mortes em potencial que vão acontecer o ano inteiro, não são os mesmos cuidados para todo mundo. Por exemplo, um jovem que detecta uma doença genética precisa receber primeiro um aconselhamento, fazer exames de triagem para ver qual é a natureza dessa doença, qual que é a situação que vai colocar ele em risco. Às vezes é se afastar de atividades competitivas, às vezes é utilizar um determinado medicamento e às vezes é implantar um aparelho cardioversor desfibrilador que fica como um marca-passo colocado debaixo da pele e que pode monitorar e tratar dando um choque diante de uma eventual parada cardíaca inesperada. Cada caso vai receber um tratamento adequado. A chave para aqui é informação. Tem alguma coisa de errada? Está desmaiando sem aviso? Está tendo palpitação com aceleração do coração? Vem de uma família com histórico alterado? É uma criança que o pediatra detectou uma alteração, fez exames e avisou para os pais, olha, tem uma cardiopatia congênita aqui. Cada uma dessas situações vai receber um fluxo de exames e de intervenções específicas e cada uma dessas intervenções pode modificar a chance de ter uma parada cardíaca como essa.